Olá, meus queridos alunos do curso de PC. Aqui estou eu, Hugo da Costa, para tratarmos da unidade 2 de crimes cibernéticos. Mas antes vou aqui, fazer a minha apresentação. Eu sou Hugo da Costa, o tutor que não abandona, assim como o rei que sona. Tutor Hugo não abandona, e nós vamos ter uma aula especial, um material que foi cedido pela nossa amiga Thaís Crislander. Muito obrigado, tutora. Vamos lá, galera, começar essa unidade nos seguintes tópicos: procedimentos periciais, análise de um crime cibernético. Já falamos da unidade 1, que são crimes cibernéticos, os tipos de crime cibernético, a sua classificação em próprios e impróprios, mas hoje nós vamos falar do trabalho dos peritos, como que funciona, o step by step, o passo a passo. E no primeiro tópico nós trataremos sobre a introdução dos procedimentos de perícia. Como nós vamos começar uma perícia em se tratando de crime cibernético. Tópico 2. O ambiente da perícia cibernética, que é diferente do ambiente do crime físico, onde tem muitas vezes ali aquela cena do corpo, a arma, o sangue, todo aquele cenário. O crime cibernético ele está numa realidade diferente, ele opera no ambiente virtual e nós vamos entender um pouquinho desse ambiente. E as ferramentas de perícia de computador. Nós vamos falar de alguns programas, algumas funcionalidades, que ajudam os peritos. Ok? Fica aqui comigo, não saia da sala. Vamos lá? Introdução, Introdução. Gente, quando a gente fala de crimes cibernéticos, o procedimento, a gente tem que lembrar que as relações hoje humanas se dão muito pelo meio digital. Nós temos as nossas redes sociais, trabalhamos home office muitas vezes. Olha, eu estou aqui em casa gravando esta aula. E isso faz também com que os computadores, que esse ambiente virtual, seja um ambiente propício para os criminosos atuarem. Mas não é aquele criminoso tradicional, aquele da bermuda ciclone, da aba reta. Não, é o criminoso que atua no ambiente virtual, ok? Eu fiz uma brincadeira da bermuda que quem é das antigas vai saber, ok? Vamos lá. As relações eletrônicas evoluíram e hoje nós temos muitas questões que acontecem no ambiente virtual que infringem a lei. E essas questões são enfrentadas, por nossas autoridades policiais, que muitas vezes chamam você, o perito, você, meu aluno, minha aluna, que pode se tornar um perito e ter uma especialização em perícia cibernética, Então é isso aí, vamos lá. A primeira unidade trouxe muitos conceitos, eu já falei para vocês, no dia a dia utilizados, e ainda outros que nós vamos aprender de TI. Falamos sobre o básico de um computador, as peças físicas, os hardwares, como que é composto o computador, o que é o HD ou o SSD, hoje mais utilizado, memória RAM, memória ROM. Nós falamos muito sobre o computador e também sobre o conceito de crime cibernético. Agora a gente vai falar como que a perícia se dá quando há um crime no ambiente virtual. Vamos lá. O procedimento. Gente, a minha imagem está pegando um pouquinho aqui o slide, mas não se preocupe que o slide eu mando para vocês. Mas vocês têm que me ver, Essa carinha linda aqui não pode ficar sem o holofote. Então vamos lá. Análise de crime cibernético. Como que é feito? Primeiro tem uma preparação. Você tem que pegar o equipamento, analisar, tomar todo o cuidado com o equipamento para não haver uma violação ou haver ali um acidente para que estrague o equipamento que vai ser objeto de perícia. Então tem que ter uma preparação. Coletas de provas, muitas vezes a gente tenta coletar no mouse, no teclado, as impressões digitais,
coleta de todo o ambiente, né, onde foi achado ali o computador. E se for na internet, cara, aí a gente não vai ter esse ambiente físico, mas nós vamos falar que nós temos o endereço, o IP, né, que a gente procura, que é o endereço daquele computador na web, ok? E vamos fechar ali falando da análise dentro de um laboratório, analisando como que é feita a análise do computador. Vamos falar sobre os relatórios, os arquivamentos, os procedimentos e muito mais. Olha que slide bonito que a professora mandou, né? O perito em computação, ele serve para determinar a materialidade, a dinâmica e a autoria dos atos ilícitos. Então, ele é o perito que analisa, né, dentro do computador ou da web, quando há um crime. Ele é chamado para verificar aquele ambiente, sempre em busca de entender os fatos e apontar, quando possível, um culpado, uma culpada, ok? Não é o mordomo desta vez, nós não estamos falando aqui dos filmes de Sherlock Holmes, nem daquelas séries que sempre era o mordomo. Aqui a gente não sabe, está no ambiente virtual. Vamos ler aqui. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Bom, o que a autoridade tem que fazer? Ir ao local para que se não altere o estado de conservação das coisas. Isso quando acha o IP e chega até onde o computador está, né? Aí vai esperar o perito com seu crachá, seu distintivo, melhor dizendo, ou a perita, que vai ser meu aluno, você vai ser um perito, você vai ser uma perita. Continue aqui com a gente que você vai ser. Aprender os objetivos, né, que tiveram relação com o fato. O que aquele bandido quis fazer? O que aquele criminoso quis fazer? Como que foi o modus operandi? Colher as informações, analisar os fatos e circunstâncias. Okay? Um dos pontos importantes a ser ressaltado é que todos os protocolos de segurança aprendidos sobre a execução de uma perícia criminal deverão ser também executados pelo perito criminal. Existe o passo a passo, step by step. Ele tem que seguir as práticas, melhores práticas que ele aprendeu, né, na sua faculdade, na sua especialização, para garantir que não haja, né, a perca de vestígios. Vestígios são o cheiro de prova, são indícios, né? Vestígios vão criando indícios. Ainda precisam cumprir os protocolos relacionados ao levantamento das questões cibernéticas, o manuseio dos dispositivos. Pode ser um celular também, né? Um tablet. Hoje tem muitas maneiras de acessarmos a web e acessarmos o ambiente virtual. Então, o perito tem que procurar descobrir qual foi o objeto, como que o meliante entrou, né, na rede para poder, por exemplo, no caso de um hacker, né, não é nem um hacker, né, é aquele que o hacker é aquele que apenas entra no sistema, né, mas um cracker, que é aquele que destrói, que toma dados, né. Então nós falamos já esses conceitos na aula passada. Então o perito de TI vai fazer todo esse campo, né, meio campo. Olha lá. De modo geral, né, segundo a melhor doutrina, podemos dizer o quê? Que as evidências do crime cibernético apresentam as seguintes características. Podem ser complexas, né, ter arquivos, fotos, dados digitalizados e etc. São voláteis porque podem ser apagadas ou alteradas. Olha só como é importante o perito entender a situação de fato para tentar capturar esses dados, né, que possam levar à autoria do crime. Costumam estar misturados com grande quantidade de dados legítimos demandados por uma análise apurada pelos peritos técnicos que participam da persecução. E o interessante é que às vezes vão ter um monte de dados dentro de uma máquina que é apreendida, mas só algo específico que foi ali objeto do crime ou que pode apontar para o crime, né? Então, o perito tem que conhecer bastante, estar preparado para diversas condições, para esse processo investigativo que às vezes pode levar horas e horas
Então nós vamos estudar detalhadamente esses procedimentos para preparar vocês para o momento desta perícia, né? Claro que vocês têm que se especializar, aqui é uma aula introdutória, mas preste atenção que o sucesso começa hoje. Você quer ter bons resultados amanhã, comece hoje a praticar, né? Ok? A praxis vem da prática, né, do perito forense. O trabalho de um perito é por si só estressante, gente. Imagina horas e horas procurando indícios. Exige muito detalhe, concentração, exige a busca de pontos primordiais e o perito precisa seguir protocolos, né, pela instituição que se encontra subordinado. A polícia tem o seu manual, cada instituição, né, cada departamento tem suas regras, existem práticas internacionais também que ele deve conhecer os equipamentos de tecnologia para não perder informações e conseguir rastrear, né, o caminho, seguir o caminho da onde os dados, onde houve o crime, né, seguir ali os dados, ok? Procurando toda e qualquer evidência. E olha que às vezes a evidência é algo mínimo. Mas para ele fazer isso também, o perito tem que seguir, gente, a legalidade. Ele não pode agir como um criminoso para procurar outro criminoso, invadindo máquinas, etc. Ele tem que seguir as regras do jogo. Ele tem que ter autorização judicial também para fazer essa perícia. Então, o perito ele segue, né, os princípios, tanto os particulares como os peritos concursados, seguem a legalidade, agir conforme a lei manda, certo? Ele também, ó, voltando aqui, impessoalidade, gente, ele não pode ter uma pendência para um lado ou para o outro, ele é imparcial, não pode ser influenciado por fatores pessoais, ele não pode misturar o trabalho com a diversão, nem o trabalho com as relações pessoais, para que ele não fique cego, para que ele não tenha uma parcialidade, ele precisa evitar excessos, ele tem que ter um comportamento adequado, como vocês têm e terão. Moralidade, né? A Constituição traz também esse princípio para a administração pública, boa fé, honradez, probidade. Então, gente, fazer a perícia é uma arte. Tem que fazer com os melhores técnicas, ou seguindo a lei, a Constituição, e é assim que tem que ser feito, ok? Dignidade da pessoa humana, ele também tem que tomar muito cuidado quando ele vai periciar uma máquina para preservar também. Muitas vezes o ladrão, né, vou falar o ladrão digital, o criminoso, o crack, usou uma máquina que era de um particular e tem dados ali que devem ser preservados. Tem que tomar cuidado também quando tem questões que envolvem assédio sexual, pornografia, pedofilia, que são crimes e devem ser punidos, mas ele não pode expor, ele tem que apresentar isso de uma forma técnica ao juiz, preservando a imagem das crianças, preservando ali os dados das vítimas, ok? Sem expor, ok? E eu lembrando, gente, daquela lei Carolina Dickmann, né, que a gente falou, que é um dos marcos nessa área de crimes cibernéticos no Brasil, lembrando também do Marco Civil da Internet, que foi outro ponto fundamental para que as coisas começassem a tomar uma cara mais séria na internet, porque a internet tem sim regras, ela é um ambiente que tem sim regras, ela não é livre para a pessoa cometer crime, ela não é algo como as pessoas brincavam, um mar internacional, né, alto mar, onde as pessoas muitas vezes cometiam crimes e não eram punidas. A internet não, ela tem regras e cada vez mais ela tem tido um controle sobre ela, né? Procedimentos periciais em ambientes físicos. Gente, quando o perito trabalha em ambiente físico, é algo mais palpável, algo mais visível. Mas quando ele trabalha com crimes cibernéticos, o foco dele são dois. Ele tem, primeiro, procurar o ambiente, a máquina física, local, mas muitas vezes é no ambiente cibernético. Então, temos questões de provas que são físicas, né, que elas podem ser ali, analisar o teclado, caso tenha sido apreendido,
para pegar as digitais, aí sim uma parte física. Mas boa parte, gente, é dentro do computador, é dentro da rede, né? Da rede web, da internet. Por isso que é tão complexo punir crimes cibernéticos. Mas hoje nós temos evoluído bastante e vamos lá, né? Um local de crime de informática, segundo Eleutique Machado, nada mais é que um local de crime convencional acrescido de equipamentos computacionais que podem ter relação com o delito. É claro que o crime aconteceu em algum lugar fisicamente, né? O bandido estava em algum lugar usando um computador, um tablet, um celular. Mas a grande questão é encontrar esse ambiente, que às vezes é difícil, encontrar a máquina, né? Quando encontra, você pode ali pesquisar na memória que é armazenada, os CDs, HD, SSD, facilita o trabalho. Mas quando não tem a parte física, aí vem uma análise de dados via web, né? Olha, o ambiente muitas vezes consegue-se, né, aprender as máquinas, mas outras não, né? Então vocês estão vendo aí coisas que podem ser utilizadas. Ah, vou pegar ali o pendrive que foi usado, o CD, ninguém nem usa mais CD, né? Eu lembro que esse era um sufoco. O HD externo, o disquete para quem é mais velho. O camarada cometeu um crime cibernético hoje em dia com disquete, só se ele tiver ainda muito atrasado, né? E quem é que vai ter um computador com disquete hoje? Nem a polícia vai ter. Tô brincando com vocês aqui, mas vamos lá que tem muita aula ainda. Olha só, gente, um computador sinistrado. Muitas vezes o bandido taca fogo no computador achando que se livrou, mas as habilidades dos nossos alunos, futuros peritos, elas são tão tamanhas que podem às vezes restaurar a memória de um computador como esse que está aparentemente destruído. Mas alguns componentes ainda podem ser utilizados, né, em alguns casos, ou até mesmo fazer uma perícia no teclado, nas bordas do computador para tentar pegar impressões digitais. Gente, como que é o procedimento aí em regra, né? Tem que preservar as condições, isolando o local, assim como nos outros crimes, né, que acontecem, como os crimes de homicídio, acidente, crimes onde há crimes de trânsito, né, onde há ali isolar o local, também se isola o material que foi utilizado, né, para que o perito possa anunciar de forma minuciosa, olhando adequadamente, analisando junto com a equipe, né, como vai processar aqueles dados, como que ele vai descobrir da onde que veio, né, aquele ataque, né, geralmente quando a gente trata de algum ataque a um site, tivemos vários casos de ataques a sites governamentais, né, e é algo muito grave, né, porque ali tem informações que são sigilosas muitas vezes e outras informações também que têm dados pessoais. Então, hoje, gente, a lei ela é mais dura, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então assim, nós buscamos um arcabouço legal maior para punir com mais rigidez, né, os criminosos, aqueles que cometem crimes no ambiente virtual. Anotar e registrar, né, os vestígios no computador, os elementos devem ser identificados, ver as fotografias que estão no computador, os áudios e tudo mais. Isso aqui, gente, tem o passo a passo lá no slide, vocês vão olhar com calma. Olha lá, tem que olhar centrais de crimes virtuais, né, para ver se aquele criminoso não agiu talvez de uma forma igual a algumas quadrilhas, para pesquisar se não pode ser o mesmo grupo criminoso, coletar vestígios, né, questões ali, cuidado com as questões elétricas, né, para não queimar o computador, tem que levar o material para um lugar seguro, checar com a equipe de trabalho se as provas são suficientes ou não, examinar o material coletado, fazer análise em laboratório, ver ali a cadeia de custódia, né, conforme o protocolo da instituição, verificar com que a equipe laboratorial sejam feitos todos os exames, para que nada seja perdido
especialmente se for apreendida a máquina que foi usada para o crime, ok? Aí que tem que ser feito vários testes laboratoriais. Os 14 passos que nós apresentamos para a elaboração desse protocolo, né? É quando liberados pela justiça no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O perito não chega lá, mete o pezão lá na porta e pega o computador, não. A justiça que determina, aí depois determina o que ele pode periciar, como ali dá os parâmetros, né? E a partir disso vocês vão fazer o trabalho de vocês, que é utilizar os protocolos legais para analisar, identificar cada dado, seguindo o protocolo de cadeias, ok? Procedimentos periciais em hardware. Gente, o hardware são as peças físicas, né? Quando liberados para a justiça, tem que ter uma ordem de busca e apreensão, aí quando apreendido ou quando o crime, dificilmente é em flagrante que vai pegar, né? Mas se pegar em flagrante, já apreende o bandido e o computador junto, mas em regra eles fazem mandados de busca e apreensão, o juiz emite para que possam ser apreendidas as possíveis máquinas utilizadas e verificado todo o sistema, né, as peças, todo o material ali do hardware, que são as peças físicas, e os dispositivos periféricos, mouse, teclado, e o dispositivo de armazenamento, HD, SSD, pendrive, CD, né, e o famoso disquete, né. Antigamente até era comum, né, crimes com disquete, a questão do imposto de renda, quando era enviado com disquete, né? Então, quando a pessoa cometia ali uma sonegação, muitas vezes podia ter que apreender o disquete, mas isso aí é uma época remota, né? Pouco depois dos dinossauros. Hoje a gente faz online a declaração e o leão já fica lá, ó. Como é que o leão fica, galera? O leão já fica de boca aberta, esperando a gente lá para, ó, o leão fica, ó. O leão fica como? Esse meu leão ficou fraco, né? Vamos lá. Ó, o leão fica querendo bocanhar. E existem muitos crimes que acontecem, né, contra crimes que são tributários, mas que são no meio virtual, que seriam crimes impróprios cibernéticos, igual a gente falou, né? Crimes impróprios, né? Porque na verdade a questão não foi falsificação de e-mail, captura de dados, não, foi um crime, né? Que é um crime tributário, esse exemplo que eu dei, sonegação, mas que foi utilizado o computador por meio virtual, a declaração. Então é um crime impróprio. Olha, eu dando uma dica para você da aula número 1, né? Como que eu sou gente boa, né? Quando falamos de perícia, gente, nós também podemos fazer no software, que são os programas. Agora, voltando no exemplo da Receita, posso fazer lá uma perícia no software da Receita que está no computador da pessoa, nos softwares que ele tem ali, que ele possa ter utilizado para capturar senhas, e outros, né, que chamam esses phishings, esses malwares, que são aqueles e-mails maliciosos, aqueles programas maliciosos, né? Lembrando dessa palavra, malware. Eu nem sei se eu falei direito, mas é essa palavra. Gente, olha lá, perícia na nuvem, né? Um dos grandes problemas para a perícia são estar nas novas tecnologias. As nuvens são aqueles locais digitais de armazenamento, né? E muitas vezes é difícil o acesso. E muitas vezes também as próprias big techs, empresas donas dessas nuvens, dificultam um pouco o acesso de terceiros. Aí tem que ter todo um trâmite judicial e além também uma questão de muitas vezes essas empresas estarem situadas no exterior e essas decisões brasileiras chegarem lá. Embora hoje já mudou muito, né? Nós temos empresas aqui com sede no Brasil também, Google, Facebook, etc. Mas há essa dificuldade, né? Porque essas nuvens elas têm uma proteção e para isso a empresa ali tem que autorizar essa invasão, né? Pelo perito, invasão entre aspas, né? Porque tem um mandado. Infelizmente, na maioria tem só como ser realizado em laboratórios, né? Quando é física em laboratório. Você deve ter percebido que os crimes tudo gira em torno de computadores. Crime cibernético, falou em crime, fala de computador, fala de alguma máquina,
né, que possa estar conectada em um ambiente virtual, né? Cada vez mais a gente está ligado na internet, comprando, vendendo, movimentando dinheiro, e esse dinheiro pode ser objeto, né, de crime. Alguém pode atacar o seu dinheiro ou ter algum dinheiro ilegal, né, uma lavagem de dinheiro por essas contas digitais e muitas coisas. Tópico 2. O perito cibernético precisa ter uma visão lógica e deve sempre buscar os pontos de trabalho do cybercriminoso, onde esse cabra está, né? E ter uma inteligência acima da média. Vocês têm que ser antenados, né? Vocês têm que dar um passo à frente do que os bandidos, certo? A inteligência na perícia é um tino investigativo, uma expertise, tudo isso somado ao meio virtual e cibernético, né? Grande maioria dos crimes, os crimes cibernéticos ali acontecem na internet. Cada vez mais verificamos a necessidade de o perito criminal ter conhecimento na área cibernética, pois na atualidade muitos crimes cometidos no ambiente tradicional têm algum vínculo com a área cibernética. Olha, quando o crime tem algum vínculo na área cibernética, ele é um crime próprio, ele não foi propriamente o objetivo dele de atacar algum computador, acessar os dados, mas ele utilizou, né, do computador para o crime, é um crime próprio. E a experiência do perito vai ser importantíssimo, né? Vai adentrar na área, os objetivos desse curso também, gente, é apontar para vocês o caminho. Acompanhem, né, os grandes peritos aí, influencers na internet. Eu mandei uns links para vocês lá, assistam os vídeos, que lá tem muita informação, né? Agora já descrevemos alguns procedimentos que fazem parte, né? Vamos disponibilizar a leitura, gente. Eu mandei para vocês já os slides, vocês têm o livro. E é legal também você ver os procedimentos preparatórios, né? O perito, o que ele faz, né? Primeiro ele tem ali, ele usa lanternas com diferentes comprimentos para localizar vestígios. Ele usa trena para medir, GPS, materiais químicos. Ele usa tudo que ele for possível para identificar vestígios do crime, né? Impressões digitais. Só que isso aqui se limita muito a quando o crime se sabe o local físico onde o crime foi acontecido ou se apreende a máquina. Senão ele vai ter que utilizar mais a questão de pesquisa de dados online, de acesso, né, a rastrear os dados onde muitas vezes o criminoso atacou. Ele ataca ali o site, fica registro, né, dentro do servidor de aonde, qual horário, dá para ver onde surgiu a invasão, né? E outros materiais, prancheta, caneta, embora hoje muita gente usa tudo digital, né? Um tablet e tal. Mas tem muitas coisas, né? Tem que ter os EPIs também, gente, jaleco, máscara, para poder não estragar. E uma máquina fotográfica, né? Tem que tirar foto tudo que ele for mexer, né? Tirar foto, usar notebooks, smartphones, tudo isso hoje é muito importante. Realizar a varredura em busca de provas físicas relacionadas ao crime, fazer um mapa do local, localização, verificar os equipamentos e dispositivos ligados ao crime cibernético, né? Ele vai verificar as questões ligadas, energizados, ele vai olhar as seguranças, armadilhas, que muitas vezes o bandido deixa armadilhas, pegadinhas, né? Tem que tomar cuidado, né? Ainda outros procedimentos devem ser orientados pela equipe, né? Gente, olha só. Aqui, os procedimentos operacionais na cena do crime. Quais são, né? Identificar os dispositivos que são computadores, celulares, memórias, fazer a identificação do local das provas com fotos detalhadas, mapear, preencher formulário de custódia, verificar condições. Esse formulário é o formulário de quando algo é apreendido, tem que preencher um formulário com todas as especificações, número de série, cor, se tem avarias, tudo isso tem que ser registrado, né? Pegar a memória, né, se tiver apreendido algum equipamento, mapear, né,
com as identificações necessárias. Somente em casos muito específicos, sofisticados, que o TI desenvolve, né, o seu trabalho no local do crime ou no local de instalação dos computadores. É igual eu falei, é muito difícil chegar a esse local físico, né? Vamos dizer que o criminoso cometeu em um notebook o crime, né? Então ele vai, às vezes, estar se deslocando e dificulta o trabalho do perito, certo? Procedimentos, gente, operacionais e laboratoriais. A gente falou que os materiais podem ser levados a laboratório, né, para análise, e deve ser verificado até mesmo. Vamos ver que o cara deixou uma unha, né? O cara, igual eu, ansioso, criminoso, deixou uma unha no local. Ele vai tentar fazer também análise de DNA, ver se ficou ali algum vestígio. Ou o cara se cortou ali em alguma coisa, ficou sangue. Tudo vai ter que apreender. Mas como assim, professor? O criminoso se cortou? Gente, papel também corta, computador, né? Vai que cortou, mas é difícil. A questão do DNA aqui não é a regra. Mas pode ficar um pedaço de unha no teclado, algum cantinho, alguma coisa, no mouse também. Então tudo tem que ser periciado. Olha lá que bacana, digital, DNA, né? Isso aqui tudo nós vamos ver nos laboratórios, vão ser apurados, né? E o ambiente cibernético, aqui é onde a corda aperta, né? É onde falamos de algumas análises da cena física, agora e no virtual. Ele tem 3 grandes famílias, né? A classificação. Direto no equipamento ou na rede, via internet e misto. Tanto pode ser uma perícia no equipamento ou na rede, ou só na rede. O método de cybercrime direto no equipamento não é a rede com a internet, gente, é aquela rede sem internet, pois a internet é bem mais vasta e menos visível. Além de haver maior alcance, o cybercrime, vamos dizer que uma rede do tribunal, né, a rede interna do tribunal foi invadida, eles vão verificar primeiro na rede, né, na rede local, para depois verificar na rede que é conectada na internet, né. Os crimes são pontuais, depende de um meio físico para a propagação. E nesse caso aqui, de crime direto no equipamento, vamos dizer que alguém instalou um software malicioso, né, em algum computador ligado na rede do tribunal. Aí vai ser lá verificado. Atualmente, internet, a nuvem e outras questões faz com que também tenhamos que analisar crimes que são feitos somente na rede, né? E esses são os mais complexos. Mas há, sim, dados que são deixados para trás, que acabam ajudando na pesquisa. Certo? Gente, a vitimologia. Nós vamos dar dicas aqui para você não ficar caindo nesses crimes. Primeiro, troque a sua senha constantemente. Crie senhas fortes, senhas diferentes para cada rede social, cada aplicativo. Porque se você tem uma senha para tudo, a pessoa vai revirar a sua vida de cabeça para baixo. Muito cuidado. Evite usar máquinas de terceiros, evite utilizar computadores, abrir e-mail em lan house e esquecer de fechar, dar o logout, muito cuidado. Várias vezes que eu vou ao OAB, eu já vi e-mails abertos, eu vou lá e fecho, porque o colega esquece ali e aquilo ali alguém pode se utilizar para pegar dados, né? Muito cuidado, gente. Cuidado com links que você recebe em e-mails, promoções mirabolantes e outras questões. Nós temos que ter racionalidade, né? A gente tem que pensar, usar a ciência, a lógica da TI para resolver os crimes. Os peritos nessa área, eles vão buscando a cada dia desenvolver as suas habilidades, porque ainda estamos na ponta do iceberg, há muito ainda que se aprender, né? E cada vez que a gente vai cavando, vai aprendendo mais. E cuidado com esses malwares, né, nos nossos computadores. Use antivírus, atualize o antivírus, atualize o firewall, que é a parede do Windows, deixe sempre ativada. Muito cuidado com seus dados, ok? A racionalidade na resolução dos crimes.
raciocínio lógico para resolução, desenvolvimento de hipóteses. É a mesma coisa que uma perícia de um crime contra a pessoa é contra um computador. Tem que ter um raciocínio lógico. A mesma coisa que eu falo é na apuração, no sentido de técnicas. É claro que tem as especificidades, mas também tem que ter as técnicas, o planejamento, usar ferramentas laboratoriais, usar melhores técnicas, né? E tentar também pensar como o bandido pensou para chegar até as máquinas e chegar até onde ele invadiu, né, a rede. Certo? Olha só, gente, o laboratório. Além de montar um laboratório básico para mapear, né, é importante também um laboratório de cibernética, né, para poder analisar as peças do computador, fazer uma pesquisa dos softwares em busca de achar algum malware, né, que esses softwares maliciosos. Na verdade, um laboratório de análise forense especializado em crimes cibernéticos é bem mais complexo, ou seja, disponível em empresas de manutenção na área de informática. Gente, muitas vezes trabalho também utiliza-se de empresas terceirizadas, né, que dão laudos, pareceres, que fazem uma análise na parte da TI e envia para a polícia, quando não tem um perito especialista na área ou quando tem que ter uma equipe multidisciplinar, muitas vezes eles utilizam, né, procuram os fabricantes do computador, às vezes para tirar dúvidas, procuram as assistências técnicas, tudo isso em busca da solução do crime. O primeiro equipamento é o computador. E para um laboratório, é claro que a perícia precisamos ter um computador de ponta. Nós não podemos ter aqueles computadores a lenha, não. A gente tem que ter um supercomputador, pelo menos um i9 aí de última geração, final H. Ó, já gostei, final H. O H é de Hugo. Tem que ser tipo Tutor Hugo, ponta firme, né? Temos que ter uma placa de vídeo top, tudo isso para os laboratórios atenderem, né, de melhor forma a análise dos crimes. Olha só, gente, que equipamento bonito, né? Esse equipamento é da família RTX Tri-Free, uma instalação de disco muito simples. Olha só que interessante, né? O terceiro equipamento de um laboratório forense são duplicadores e bloqueadores de disco. Tem a função de criar imagens dos dispositivos de memória. Vamos ver como é que é um desses. Ele cria, gente, ele pega os dados para criar imagens, né? Gente, quando a gente fala de softwares de perícia, já chegando aqui ao terceiro tópico, chegando já na reta final, a gente tem que saber que há sempre uma evolução, mas nós temos alguns como o UEFED Touch Ultimate, que é uma poderosa ferramenta de extração e decodificação. Então, assim, tem vários dispositivos para extrair dados e decodificar, né? E vocês vão olhar lá na unidade cada um. Olha só, gente, os equipamentos aqui de um laboratório, né? Olha que legal. Tem que ter as mídias físicas, mídias digitais, tem que fazer os relatórios, ter tablet. O processo deve ser o mais automatizado possível, né? E olha esse software, Encase 7, Forense V7, é possível investigar muito mais arquivos e sistemas. Olha só. O próprio Windows também, ele dá para puxar muitos dados pelo Windows, né? Olha lá, gente, você tem que pegar e analisar muitas vezes os e-mails, né? E analisar os equipamentos. E a Guidance Software formulou, né, um produto que faz essa pesquisa, né? Os processos tradicionais em scripts customizados podem ser automatizados, permitindo que você aumente a sua eficiência. Então, esses softwares ajudam o perito a analisar os dados de forma mais rápida, para ele não ter que estar apurando, né, manualmente, colocando em Excel e tal. Ele usa esses softwares para otimizar a sua análise, certo? Gente, ele tem que gerenciar as evidências, gerenciar, criar relatórios, tudo isso os softwares vão ajudar a criar relatórios,
para ver as distorções, inconsistências que existem ali no sistema, né, na máquina, que podem ter sido a brecha para o criminoso agir, né? Gente, somente com um expert para utilizar essas ferramentas para poder chegar, né, a entender melhor aonde foi a brecha. A função hash é utilizada para garantir a integridade e legitimidade dos dados. Viu lá, gente? A função hash é um método de criptografia unidirecional. É uma sequência de bits gerados por um algoritmo gerencial. Então, vamos lá. Essa função hash é para fazer uma análise, garantir ali uma integridade, né? E os softwares forenses estão sendo aprimorados a cada dia para melhorar o trabalho de vocês, futuros peritos. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa se não consegui alcançar mais a fundo aqui essa parte, especialmente dos softwares, porque isso aí é coisa prática. Vocês têm que pegar vídeos temáticos, estudar mais TI. Um grande beijo, obrigado pela compreensão de estarem assistindo essa aula, que está gravada para minha turma especial de segunda-feira à noite, mas para todos que quiserem ver, que estão nessa matéria, um beijo a todos e hasta luego! Tchau!